Ao ser solicitado por Gudakesha Arjuna, na presença de todos os reis e personalidades destacadas como Bhishma e Drona, Rishikesh Shri Krishna conduziu a excelente quadriga até o meio dos dois exércitos. Disse ele então, ó Partha, eis os curos reunidos. Srila Vijnana Chakravarti Thakur, ele vai explicar o motivo para Sanjaya estar usando certas palavras ou certos nomes próprios para se referir a Krishna. Como aqui ele fala, Evam Ukto Rishikesho Gudakeshena Bharata. Então, Rishikesh e Gudakesh. Então ele começa a dizer que Rishikesh quer dizer controlador de todos os sentidos. Ao receber ordens de Arjuna, Krishna, mesmo sendo Rishikesh, deixou-se controlar pela faculdade da fala do guerreiro. Que coisa maravilhosa! Só Prema pode controlar Bhagavan. O nome Gudakesh é formado por dois vocábulos, Guda e Akesh. Guda tem a ver com Guda, gur, açúcar não refinado e dulcíssimo. Assim como o Gurda só manifesta a doçura, de modo semelhante, Bhagavan expõe o doce gosto de sua própria feição. Então, me lembro direitinho de ter já lido, e claro que estou achando maravilhoso ler de novo, porque, assim, pensa só, Krishna no meio de uma guerra iminente, a guerra está para começar, e mesmo assim, ele está demonstrando seu afeto por Arjuna, né? Ó, que Bhagavan expõe o doce gosto de sua própria afeição. Aí depois ele continua explicando a palavra, Gurda Akesh. Akesh refere-se às manifestações do Senhor Supremo que regem as qualidades da natureza, que são os Guna Avatars, Vishnu, Brahma e Mahesh. O A de Akesh indica Vishnu, que aí mais tarde Krishna vai confirmar isso. Ele diz que de todas as vogais, não, de todas as letras do alfabeto, eu sou a letra A, né? Então, A quer dizer Vishnu, ou Krishna. K de Akesha quer dizer Brahma e Isha, Mahadeva, ou Senhor Shiva. Como pode estas partes da palavra, ou Gunavataras, manifestar sua majestade diante de Arjuna, levando-se em conta que, por Prem, Swayam Bhagavan Shri Krishna, a joia suprema de todos os avataras, obedeceu às suas ordens? Ao invés disso, eles consideram suas vidas exitosas, os três avataras, por poderem manifestar a doçura de sua afeição para com Arjuna, o qual é por isso conhecido como Gurdakesh, o receptáculo do doce afeto, o receptáculo do doce afeto dos três Guna avataras. Na verdade, Bhagavan Mahavishnu, Paravyomanata, o Senhor do Céu Transcendental, admitiu certa vez Arjuna. Aí agora fala de Bhagavan Vishnu Paravyomanata. Foi apenas o meu desejo de me encontrar com você e Krishna que me fez trazer os filhos do Brahmana para cá. Então, esse é o 10º canto, capítulo 89 do Srimad Bhagavatam, uma história em que Mahavishnu, sentindo saudade de Krishna, começa a sacrificar os filhos recém-nascidos de um casal de brahmanas. Que isso em Dwapara Yuga, isso não era, né? Hoje em dia, problemas de parto, perder filho no parto, isso é praticamente o que mais acontece, né? Mas em Dwapara Yuga, não. Em Dwapara Yuga, é, todo, ainda mais um brahmana e a esposa, eles com certeza tinham os seus filhos, né? Então essa história está no 10º canto também, e narra como o próprio Mahavishnu sente saudade de Krishna. E ele monta esse estratagema de tirar a vida de 8 bebezinhos filhos do Brahmana só para poder
o darshan de Krishna e Arjuna, né? Gudaka também quer dizer sono. Quem é capaz de controlar o sono chama-se Gudakesh. Não é de surpreender que o mesmo Arjuna, cujo prêmio é capaz de controlar até mesmo Shri Krishna, o controlador de Maya, conquiste apenas uma função ordinária de Maya chamada sono. Aí está o sentido oculto de Gudakesh. Então, imagina, se Arjuna tem o coração de Krishna sob o controle, o que ele não vai fazer com o sono, né? E a Norada de Pranams. Pranams. A gente está relendo um pouquinho, Norada, acho que você vai se lembrar junto, que a gente estava lendo o Shloka 25 do primeiro capítulo, em que Srila Gurudeva, ele faz uma explicação muito linda. Não, na verdade, quem está fazendo a explicação é apenas Srila Vijnana Bhagavad Thakur, né? Sobre os desdobramentos da palavra Gudakesh, que é um dos nomes de Arjuna, né? Que demonstra, entre tantas outras coisas, como que Arjuna controla o coração de Krishna com seu amor puro, né? Pranams bastante, Dandavat Pranams. Então a Dandavat gente... Pranams, Prabhu. Radhe Radhe. Então a gente vai continuar hoje do Shloka 26. Então a gente está ainda no primeiro capítulo. E agora a Arjuna começa a sua famosa lamentação, né? Tatra Pashat Stitam Partha Pitrinatha Pitamahan Acharyam Matulan Bratrin Putram Pautram Sakim Stata Shwasuram Suridas Chaiva Senayor Ubayor Madi. Não, perdão. Senayor Ubayor Api. Ali entre os dois exércitos, Arjuna viu seus tios paternos, seus avós, seus mestres, tios maternos, primos, sobrinhos, netos, amigos, sogros, filhos e bem-querentes. Olha só. Aí o comentário brevíssimo de Srila Vijnana Thakur é que Arjuna viu os filhos e netos de Duryodhana e muitos outros. Ele não viu apenas os descendentes dele próprio, mas os descendentes que fala, descendente, né? De Duryodhana também. Aí no próximo verso, quem está narrando, nesse caso, é o nosso grande Sanjaya. Ele está fazendo uma transmissão tipo Zoom do Ava Yuga, né? Ele que faz o Zoom, porque ele recebe essa bênção de seu Gurudeva, e ele está acompanhando exatamente o que está acontecendo no campo de batalha, e ele, o próximo verso, ele diz, Tan Samiksha Sakamteya Sarvam Bandhum Avastitan Kripaya Paraya Visto Vishidan Idan Abravit. Ao ver todos os seus amigos e parentes parados próximos dele no campo de batalha, Arjuna, filho de Kunti, Kaunteya, lamentoso e por demais compadecido deles, falou o seguinte. Aí agora Arjuna vai dedicar, vamos ver aqui quantos são, começando no verso 28, passou do 38 já, 44, até o 45. Ele vai estar só se lamentando. Então, o começo do lamento é Drishtveman Swajanam Krishna Yuyutsun Samavastitham Siddhanti Mama Gatani Mukam Cha Parishushati. Disse Arjuna, ó Krishna, tendo visto todos os meus parentes aqui reunidos, movidos pelo desejo de lutar,
Sinto meus braços e pernas enfraquecerem-se e minha boca secar-se. Vepatus cha sharire me romaharshas chajayate gandivam shamsate hastat tuakchaiva paridhayate. Meu corpo treme e tenho arrepios. Sinto meu arco Gandiva escorregar da minha mão e uma ardência na pele. Nacha shakshnomi avasthatum brahmativa chame manaha nimitani chapashami viparitani keshava. Ó Keshava, não consigo ficar em pé, minha mente parece estar girando e só percebo presságios inauspiciosos. Aí Srila Vijnana Chakravarti Thakur comenta que neste shloka a palavra nimita indica um certo propósito, como por exemplo na frase eu vivo aqui com a intenção nimita de acumular riqueza. Arjuna está dizendo, o fato de sairmos vitoriosos na batalha e conquistarmos o reino não nos trará felicidade, que é o nosso nimita, o nosso propósito. Pelo contrário, será motivo de aflição e pesar. Srila Gurudeva, agora ele aproveita para explicar o sentido da palavra Keshava, que é a maneira, o nome de Krishna que Arjuna usa, né? Então a gente vê assim como que é sutil a experiência da troca que Krishna tem com Arjuna e vice-versa, né? Porque quando Arjuna chama Krishna de Keshava, ele já está, só por usar o nome próprio Keshava, ele já está sinalizando alguma coisa para Krishna. E da mesma forma, toda vez que Krishna se dirige a Arjuna durante a guerra, falando diferentes nomes, como Dhananjaya, né? Ele falou outros nomes aqui também no primeiro capítulo, Krishna também tem intenções específicas, né? Então aqui ele está na explicação do nosso Gurudeva, ele diz Keshava, nesta passagem Arjuna, o Bhakta, revela os sentimentos de seu coração ao chamar Shri Krishna de Keshava. A despeito de ter matado asuras, demônios destacados como Keshi e outros, agora quem está falando é Arjuna. Você, Krishna, sempre amparou os seus bhaktas. Da mesma maneira, por favor, afaste a lamentação e a ilusão do meu coração e proteja-me. Então, ele, ao chamar Krishna de Keshava, ele está pedindo para Krishna ajudá-lo a sair daquela lamentação que, como a gente já sabe, não é uma experiência normal na vida de Arjuna, né? Porque Arjuna é um Bhakta. Ao definir a palavra Keshava, o Srimad Bhagavatam desvela um de seus significados secretos, do alcance apenas dos Vaishnavas Rasikas, devotos que são exímios saboreadores de raça pura e transcendental. Srila Vijnana Chakravarti Thakur explica o sentido da palavra Keshava com a frase Keshan Vayate Samskarotiti. Nessa frase, Srila Vijnana Chakravarti Thakur está falando de Radha Krishna. E essa frase, Keshan Vayate Samskarotiti, quer dizer, porque arruma o cabelo Kesha de sua amada, Krishna chama-se Keshava. Então esse é o comentário de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Agora, no próximo verso, continua Arjuna sua lamentação. Nacha shreyo nupashami atva swajanam ahave nakankshe vijayam Krishna nacha rajam sukhanicha. Ó Krishna, não acho que possa advir algo de auspicioso da matança de meus próprios parentes na batalha. Não desejo a vitória tampouco, muito menos o reinado e os prazeres dela resultantes. Aí comentário de Srila Vijnana Chakravarti Thakur. Shreyo nampashyamiti quer dizer nada percebo de auspicioso, não apenas sannyasis renunciantes que tenham atingido a perfeição do yoga
como também guerreiros mortos em batalha, alcançam o celestial planeta Sol. Então, revelações de Srila Vishnu Chakravarti Thakur, né? Tanto os sannyasis que atingiram a perfeição do yoga, como os guerreiros mortos em batalha. Essa alusão já foi feita no começo, porque a guerra vai ser travada em Kurukshetra, que é terra sagrada. E o rei Kuru Maharaj, não foi Kuru Maharaj, muitos séculos antes, ele realizou alguns sacrifícios para que todo mundo que morresse exatamente nesse campo, nesse lugar sagrado chamado Kurukshetra, conquistasse pelo menos um planeta celestial, como se fala aqui. Também guerreiros mortos em batalha alcançam o planeta celestial Sol. Como essa afirmação dá a entender, alguém morto em batalha conquista bons auspícios. Todavia, quem o mata não obtém semelhante sukriti. Então, esse é o argumento de Arjuna. Isso pode ser questionado dizendo-se que, ao matar e sair vitorioso em batalha, o guerreiro com certeza conquistará a fama e o prazer da soberania sobre um reinado. Logo, Arjuna será beneficiado se guerrear. Em resposta a isso, diz Arjuna, Nakankshe, não desejo tal coisa. Então, o benefício que ele visualiza na condição mental em que ele se encontra agora, ele não considera desejável, né? Porque ele sabe que, do ponto de vista da família dele, a guerra de Kurukshetra vai provocar muito sofrimento para as rainhas, para os idosos e para todos aqueles que numa guerra, vamos chamar uma guerra védica, nenhum deles participa. Os idosos não, as mulheres não, as crianças não. Kim no rajena govinda kim bogai jivitena va yesham malte kamshitam no rajam boga sukani cha taime vastita yude pranams tyaktva danani cha acharya pitaraha putras tathaiva chapita maha matulaha shasura pautra shalaha sambandhinastatha etan nahantum ichami gnatopi madhusudana. Então ele está fazendo uma pergunta. Ó Govinda. E então ele já chama Krishna de Govinda. Ó Govinda, de que nos servem um reino, o prazer ou a própria vida, quando aqueles com os quais desejamos compartilhá-los, ou seja, mestres, tios, filhos, avós, tios paternos, maternos, sogros, netos, cunhados e outros parentes, estão todos diante de nós em ordem de batalha, prontos a sacrificar suas vidas e riquezas? Portanto, ó Madhusudana, mesmo que eles me matem, não quero matá-los. Não é? Então faz todo sentido. O que a Arjuna está falando faz todo sentido. Por um lado, faz todo sentido. Aí depois ele fala, Api Trailokya Rajyasya Hetokim no Mahikrite Nihatya Dhartarashtra Naha Kapriti Sya Janardana. Ó Janardana, se matarmos os filhos de Dhritarashtra, mesmo a bem da soberania dos três mundos, ainda mais da terra, que satisfação teremos com isso? Depois, Papam Evashaet Asman Hatuaitan Atatainaha Tasmanaha Vayam Hantum Dhartarastram Chabandavam Swajanam Hikatam Hatva Sukhina Shyama Madhava. Agora ele diz, ó Madhava, ao matarmos todos esses agressores, estaremos tão somente incorrendo em pecado. Logo, não nos convém matar Duryodhana e nossos demais parentes. Como poderíamos ser felizes determinando a nossa própria gente? São belíssimos argumentos, e agora nós vamos ouvir os comentários de Srila Vishnu Chakravarti Thakur e Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj ao comentário de Srila Vishnu Chakravarti Thakur. Então agora
Srila Vishnu Chakravarti Thakur vai nos dar um pouquinho de cultura do Shastra, né? Segundo os textos sagrados, há 6 classes de agressores, que são chamados Atatai. Quais são? Os que ateiam fogo à nossa casa. Esse é o primeiro agressor. Número 2, os que nos envenenam, segundo agressor. Número 3, os que nos atacam com armas mortais. E agora, não, esse é o número 3. Os que nos roubam a riqueza, número 4. Os que nos usurpam-nos a terra, nossa propriedade, número 5. E os que raptam nossas esposas. Então, esses são considerados agressores, né? O incendiário, o envenenador, o que nos ataca com armas mortais, o que rouba a nossa riqueza, o que usurpa a nossa terra e rapta a nossa esposa. Arjuna argumenta: ó Madhava, na sua opinião, devemos matar essas 6 classes de agressores tão logo os vejamos, sem consideração alguma, já que, segundo os preceitos dos Shastras, semelhante matança é apropriada e não resulta em pecado. Na minha opinião, porém, ao matarmos os guerreiros aqui reunidos, com certeza incorreremos em pecado. Então, é como se Arjuna estivesse dizendo que o ato de matar aqueles guerreiros no campo de batalha de Kurukshetra não estaria enquadrado nessas 6 categorias de agressores. Mas aí Srila Vishnu Chakravarti Thakur diz que há um motivo por trás da lógica de Arjuna. Conforme nos ensina o Artha Shastra, a ciência da economia, é correto matar um agressor. Os preceitos do Artha Shastra, contudo, são menos importantes que os do Dharma Shastra, que são os preceitos dos textos sagrados quanto aos códigos de conduta apropriados. Diz Yajnavalkya Rishi: saibam que o Dharma Shastra é superior ao Artha Shastra. Por isso Arjuna disse: de acordo com os Dharma Shastras, escrituras acerca da moralidade, se matarmos os acharyas e outros do calibre deles, com certeza incorreremos em pecado. Porque, né, entre os inimigos de Arjuna e dos outros irmãos Pandavas está Drona Acharya, está Bhishma Deva, né, todos acharyas. Além do mais, nem sequer obteremos algum prazer mundano com isso. Por essa razão, Arjuna usa expressões como Swajanam, que quer dizer nossos próprios parentes. E ele está falando corretamente, né? Porque há uma linhagem de uma família muito, muito ampla, tanto do ponto de vista vertical quanto do ponto de vista horizontal, né? Uma família muito, inclusive, que remonta a um passado muito, muito distante, já na época de Arjuna, né? Agora, Srila Gudeva vai fazer o comentário dele, e ele diz: segundo os Smritis, que são considerados os textos védicos suplementares, não incorre em pecado quem mata as 6 classes de agressores supramencionadas. Já a afirmação Na Himsyat Sarva Bhutani, constante nos Shrutis, que são orientações provenientes diretamente de Bhagavan e ouvidas da parte de autoridades. Então, Shruti é tudo que a gente ouve diretamente de Krishna ou de um de seus avataras, né? E Smriti é o que é lembrado de todo esse discurso, né? Então, segundo consta nos Shrutis, essa afirmação determina o preceito pelo qual não se deve matar ser vivo algum. Sempre que parece haver contradição entre o Shruti e o Smriti, as afirmações dos Shrutis
são tidas como superiores. Assim nos instruem os Shastras, de modo semelhante, se comparado ao Artha Shastra, que é um dos elementos constituintes do Shastra, que trata, como é que se chama mesmo? Trata da ciência da economia. Então, ele está dizendo aqui, assim nos instruem os Shastras, que se comparado ao Artha Shastra, que é o caminho a ciência da economia, o caminho apontado pelo Dharma Shastra, né, que são os preceitos dos textos sagrados, quanto aos códigos de conduta apropriados, o caminho apontado pelo Dharma Shastra deve ser considerado superior. Aplicando essa lógica, Arjuna acha que, embora os filhos de Dhritarashtra sejam agressores, matá-los significará incorrer em pecado. Então, Krishna está ouvindo pacientemente todos esses argumentos de Arjuna. E ao longo dos próximos capítulos, Krishna vai responder a essas perguntas e as respostas de Krishna também vão ser questionadas por Arjuna. Então isso seria o resumo do que a Gita representa dentro do Mahabharata, né? Aí ele fala aqui, nesta passagem, observamos outra especialidade no caráter de Arjuna. Ao fim da batalha do Mahabharata, Arjuna enlaçou Ashwatthama como se faz com um animal e o arrastou até os pés de sua esposa Draupadi, devido à ofensa de Ashwatthama por ter matado os filhos dele e dos outros Pandavas, seus irmãos. Enquanto isso, Draupadi chorava. Generosa e liberal como era, ela disse que os Pandavas deviam perdoar Ashwatthama, cujo pai, Dronacharya, era guru de todos eles. Primeira consideração. Bhima, por outro lado, quis que ele fosse morto de uma vez por todas. Diante daquele dilema, Arjuna olhou na direção de Krishna que disse: um Brahmana não merece a pena de morte, mesmo tendo decaído de seu status. Não é Ashwatthama, um Brahmana. Então, Krishna, ele cita esse outro estatuto, essa outra lei, né? Que um Brahmana não merece a pena de morte, mesmo tendo decaído de seu status. Por outro lado, se usar armas em ataque mortal a outrem, sem dúvida deverá ser morto. Entendendo a intenção secreta de Krishna, Arjuna cortou o cabelo daquele Brahmana desqualificado Ashwatthama, tirou a joia de sua testa à força e expulsou do acampamento. Então, quando Krishna mandou aquela afirmação para Arjuna, Arjuna entendeu. Não tirar a vida, mas tirar o status. Né? Privar a Ashwatthama do seu orgulho. Né? Na opinião de Arjuna, em qualquer que seja a situação, ninguém pode ser feliz se comete pecado. Então, essa é uma afirmação absoluta. Todo mundo que comete pecado, com certeza, vai colher os frutos dessa infração às leis da natureza, né? Semelhante pecador não consegue sequer conquistar a felicidade mundana, muito menos prazer transcendental. A adesão aos Vedas, aos Smritis, ao Sadachara, regras de comportamento propícias à santidade e à satisfação consigo mesmo, são as 4 características do Dharma. Olha que interessante. Se a gente quer entender o que é Dharma, então aqui Gurudeva está falando das 4 características do que representa Dharma. A primeira que é a adesão aos Vedas, em geral. Segundo, a adesão aos Smritis, né? A maneira como os Rishis, né, os Mahajanas, se lembram do que ouvem de Krishna ou de um de seus avataras, né? Então, adesão aos Vedas, aos Smritis, ao Sadachara, ou seja, cultivar um comportamento que é propício à sua própria santidade, e também a adesão à satisfação consigo mesmo. Se você quer ser
quer estar satisfeito ou satisfeita, então você vai precisar, vamos dizer assim, observar essas 4 características de Dharma. Lutar contra os próprios parentes, por ser uma atividade contrária tanto aos Vedas quanto ao Sadachara, provoca a sensação de arrependimento. Belíssimo argumento, né? E assim Srila Gurudeva termina o seu comentário. Então, os nossos acharyas, Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, eles estão nos apresentando algo de que Srila Prabhupada falava muitas vezes. Ele falava assim, ele dizia que a consciência de Krishna, ou a filosofia da consciência de Krishna, é comparável a um diamante que tem milhares de facetas, é multifacetado, né? Não é que a consciência de Krishna seja um diamante de 5 facetas ou 4 facetas, mas ele é multifacetado, né? E cada faceta vai ensinar para cada um de nós algo muito importante para nós construirmos a nossa consciência espiritual e, por causa disso, nos aproximarmos de Guru e Krishna, né? Então Arjuna continua se lamentando, mas a lamentação de Arjuna é uma lamentação fundamentada em argumentos védicos, né? E adyapyate napashanti lobo bahata chitta saha kulakshaya kritam dosham mitradohit chapatakam khatam nageyam asmabihi papadasman nivartitum. Kulakshaya kritam dosham prapashabdhir janadana. Então ele está usando a expressão kulakshaya. Kulakshaya. Kula quer dizer a dinastia, né? E Kshaya, a destruição. E a tradução é ó Janardana. Aqui, Arjuna chama Krishna de Janardana. Ó Janardana. A cobiça de conquistar o reino poluiu a inteligência de Duryodhana e os demais? Em virtude disso, eles não conseguem fazer ideia de sua consequente ilegalidade ao destruírem a dinastia, ou do pecado que cometerão ao traírem os amigos. Mas, já que temos noção disso, por que não reconsideramos a situação, abstendo-nos do envolvimento em atos tão impróprios? Então, Arjuna está usando toda a sua memória, né, dos princípios muito nobres da tradição védica, né? Aí Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, sobre esse verso, ele só repete a pergunta de Arjuna. Arjuna pergunta, por que ainda nos sentimos inclinados a participar desta batalha? Em resposta à sua própria pergunta, ele fala este shloka iniciado com os vocábulos Yadyapi, né? Aí agora o nosso Gurudeva vai elaborar um pouquinho mais sobre o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Nosso Gurudeva diz, em sua ponderação, Arjuna considerou a presença naquele campo de batalha de mestres, tais como Dronacharya e Kripacharya, tios maternos, tais como Shalya e Shakuni, patriarcas, tais como Bhishma, além dos filhos de Dhritarashtra e parentes, tais como Jayadratha. O Shastra proíbe-nos de voltarmos contra essas pessoas. Ritik purohitacharya matulatiti samshitehe balavida turai vaidya gyati sambandhi bandhavai. O matula, em sânscrito quer dizer o tio, né? Você não deve se indispor, a tradução desse trecho do Shastra você não deve se indispor com quem realiza jagas, sacrifícios, em seu benefício, nem com o sacerdote de sua família, seu mestre, seu tio paterno, seus hóspedes e dependentes, entre os quais os infantes, os idosos e os parentes. Né? Então você não deve se indispor com essas pessoas.
Aí Arjuna, aí continua a fala de Arjuna no comentário do nosso Gurudeva, que ele diz assim: mas Krishna, sou forçado a guerrear exatamente contra essas pessoas, né? Olha a situação. Sendo assim, Arjuna expressou não querer lutar contra seus próprios parentes, agora posicionados diante dele. Mas por que estão eles tão determinados a combater-nos? Fazendo essa reflexão, Arjuna conclui que eles se deixaram dominar por seus interesses fúteis e egoístas, perdendo desse modo a capacidade de discriminar entre o benefício e o malefício, entre Dharma e Adharma. Em consequência, esqueceram-se das reações pecaminosas a que estarão sujeitos se destruírem sua própria dinastia. Se, por outro lado, a voz de Arjuna, se, por outro lado, não somos incitados por motivo egoísta algum, por que deveríamos envolver-nos em ato tão abominável e pecaminoso? Então, aqui se encerra, nesse verso, se encerra o conjunto de comentários do nosso Gurudeva Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Agora, os comentários serão, até o fim, breves comentários de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Aí, Arjuna continua. Kula kshaye pranashyanti kula dharma sanatanaha dharme naste kulam kritsnam adharmo bi bhavatiuta. Ao se destruir uma dinastia, também são postas a perder as antigas tradições religiosas da família, preservadas ao longo de inúmeras gerações. Com a destruição dessas tradições virtuosas, toda a dinastia fica oprimida por adharma. Aí o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur é Sanatanaha. Refere-se àqueles princípios religiosos preservados pela dinastia desde tempos remotos. Então, tradição, né? Isso nos faz lembrar da palavra tradição, né? A tradição védica. Porque se você, uma vez eu tive a curiosidade de procurar a palavra tradição no dicionário do Aurélio Buarque de Holanda, se você vai lá, ainda hoje está escrito tradição. Como é que é? Tradição é o conjunto de normas e outros preceitos que é transmitido geração após geração e que é ouvido geração após geração. O pai fala para o filho, o filho depois tem o filho fala para o filho, que por sua vez fala para o seu filho. Então, isso se chama tradição, né? Então, você vai para a Índia e você vê, mais do que em qualquer outro lugar do planeta, você vê os resíduos dessa tradição, né? Como ainda hoje, em vários lugares da Índia, às vezes cidades inteiras, estão mergulhadas na experiência da tradição védica, apesar da influência de Kali Maharaj, né? Então, tradição. Sanatanaha. Adharma bi bhavat Krishna pradusyanti kulastriyaha strishudustasu varshnaya jayate vanashankara. Ó Krishna, basta a irreligião subjugar uma dinastia para se degradarem as mulheres que dela fazem parte. Ó descendente de Vishnu, quando se tornam vítimas da desonra e da incastidade, as mulheres geram progenie indesejada, Varna Shankara. É o resultado. Então, Varna Shankara, na tradução das palavras, é miscigenação indiscriminada das castas Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, resultando em progenie criada sem afeto, né? Se as mulheres são violentadas, são maltratadas por homens, né? Mesmo seus próprios esposos, então isso causa o desequilíbrio na sociedade humana, né?
ainda mais se as mulheres são violentadas pelos guerreiros que saem vencedores nos campos de batalha, né? Então, a Arjuna está dando um, um argumento muito forte, e o comentário breve de Srila Vishnu Chakravarti Thakur é: a religião faz com que elas, as mulheres, se envolvam em atividades em castas. E o pior que envolvimento é um envolvimento forçado, né? E depois ele vai continuar mais alguns argumentos. Shankaro Narakai Kaiva Kula Gnanam Kulasacha Patanti Pitaro Hesham Lupta Pindoda Kriyaha. Ele diz, sem dúvida, a geração de semelhante progênio, Vana Shankara, impura, impõe condições infernais tanto aos destruidores da dinastia quanto à própria dinastia. Na verdade, seus ancestrais, privados das oblações de alimento e água santificados, também enfrentam o mesmo destino. Então, a Arjuna está usando argumentos muito fortes, né? Doshai etai kulagnanam varna shankara karakai utsadyanti jati dharma kula dharma chashashvataha. Em virtude das mais ações desses destruidores da dinastia, os ensinamentos dos princípios religiosos, todos eles em conformidade com a intemporal tradição familiar, caem no esquecimento. Aí Srila Vijayanath Chakravarti faz um comentário muito lacônico, dizendo que utsadyante, nesse verso, quer dizer, perdem-se, né? Por causa dessas más ações dos destruidores da dinastia. E depois ele fala, Utsanakula Dharmanam Manushanam Janardana Narake Niyatam Vaso Bhavatitya Anushushram Shuman. Ó Janardana Shri Krishna, pelo que eu ouvi dizer por intermédio da sucessão discipular, então a Arjuna está até recorrendo a esse argumento fundamental, sucessão discipular. Pelo que eu ouvi dizer por intermédio da sucessão discipular, aqueles destituídos dos princípios religiosos de sua dinastia padecem no inferno por um período de tempo ilimitado. Então ele continua, o lamento dele é muito, muito, muito importante para a nossa reflexão. Ahobata mahat papam hatum vyavasitavayam yadraja sukha lobena hantum swajanam udyataha. Ai de mim, como é lamentável que estejamos determinados a cometer este pecado fabuloso. Movidos pela cobiça de felicidade real, estamos dispostos a exterminar nossos próprios parentes. Yadimam a pratikaram ashastram shastrapanayaha dartarashtra rane hanyus tanmekshe mataram bhavet. Se os bem-armados filhos de Dhritarashtra me matassem desarmado e sem oferecer resistência no campo de batalha, até isso seria mais auspicioso para mim. Então, Arjuna está disposto a dar a sua vida para os seus primos, para não ter que lutar. E aí Sanjaya vai encerrar esse primeiro capítulo. Evam uktva Arjuna Sankhe ratopasta upavishat visija sasaram chapam choka samvigna manasaha. Disse Sanjaya, após proferir essas palavras no meio do campo de batalha, com a mente desnorteada pela lamentação, Arjuna pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga. Então aqui Srila Vijayanath Chakravarti Thakur só comenta que Sankhya, nesse verso, quer dizer na batalha, e Ratopaste, né? Cadê Ratopaste? Evam Uto Arjuna Sankhya Ratopasta Upavishad. Ratopaste significa na quadriga. Então há algumas pinturas muito bonitas, né? Desse momento, vários artistas da tradição védica, o próprio Sharma, né? Ele tem um desenho, uma pintura muito linda em que Arjuna está
mostrando a sua lamentação, né? Como é que é a palavra? Shoka. Shoka samvigna manasaha. Shoka pela lamentação, samvigna afligida, manasaha, sua mente. Então, se a mente está afligida pela lamentação, perdão, se a mente está afligida pela lamentação, o que o indivíduo pode fazer, né? Quanto sofrimento isso vai representar, né? Que a gente analisando por outro prisma, a gente se lembra de uma característica dos Vaishnavas, das Vaishnavis. Eles são chamados de Paradukha Dukhi. Eles estão se lamentando, mas eles estão se lamentando pelo sofrimento das almas condicionadas em Kali Yuga, né? Estão se lamentando profundamente, né? Quantas vezes aqueles que tiveram a oportunidade de ter o darshan de Srila Prabhupada às vezes saía pelas ruas por algum motivo, ou para viajar, ou para dar caminhada, e ele via as pessoas, seres humanos, né? Seres humanos distanciados da sua própria verdadeira liberdade, e os olhos dele começavam a verter lágrimas, né? Pessoas totalmente varridas pela ilusão, né? Varridas pela ilusão de se considerarem pertencentes a uma nação, pertencentes a um princípio filosófico, religioso, pertencentes a uma série de conceitos que não estão ligados à sua existência espiritual, né? E presas por esses conceitos, por motivos kármicos, né? Então, os Vaishnavas observam isso e o coração deles dói, né? Por isso que eles são chamados de Paradukha Dukhi. Então, a gente sabe pelas revelações dos nossos acharyas que Arjuna está apresentando todos esses argumentos para Krishna de modo que ele seja perdoado, não, dispensado da guerra, né? Por um lado, ele se permite iludir como se fosse alguém que não tem conhecimento espiritual fidedigno, né? Ele se permite a serviço de Krishna. Mas, por outro lado, ele também está demonstrando a piedade e a compaixão de um Vaishnava, né? Mesmo sendo ele um guerreiro, compaixão de um Vaishnava. Diva Doi, né? Eu estava vendo outro dia esse verso. Diva Doi Krishnanam, né? Esse verso que descreve um seguidor de Mahaprabhu, né? Ele é Diva Doi, ele sempre está compadecido do sofrimento alheio, e por isso ele dá a maior dádiva, né, que é Krishna. Por isso que Harinama Sankirtan é como se diz, uma arma tão poderosa contra todos os sofrimentos, né? Tudo que a gente está vendo. Mais recentemente a gente observa assim como que por causa do acúmulo de papa karma no planeta, de atividades pecaminosas, a natureza está meio que se desmilinguindo, né? Por isso que Srila Prabhupada dizia assim, presta atenção, não pense que alguma coisa do mundo material vai ajudar você a sobreviver no planeta Terra em Kali Yuga. Muito pelo contrário.
Mas eu acho que tá bom por hoje. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta. Obrigado, Prabhu. Jai Shila Prabhupada Pachitapam Ki Jai, Shila Gurudev Pachitapam Ki Jai, Rupa No Guru Varga Ki Jai, Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai, Dandavad Jai. Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe.